Boa noite. Começando logo a agradecer a Campus Party pelo convite para a gente apresentar o projeto da gente, a palestra que se intitula Luz, né, o início de tudo. Vou me apresentar logo, depois a professora Glória se apresenta. Eu sou o professor Amadeu, sou professor de Física do Instituto Federal, né, do IFRN Campus Natal Central, certo? E a professora Glória agora fica à vontade com a palavra. Meu nome está aí, né? É bem grandão para compensar meu tamanho, mas aí as pessoas me chamam só por Glória Albino, mas é Maria da Glória Fernandes de Nascimento Albino, para compensar meu tamanho. Eu sou professora de Biologia e a gente trabalha na mesma sala, eu e a Amadeu. A gente gosta muito de trabalhar de forma interdisciplinar. Então, numa dessas idas e vindas da interdisciplinaridade, a gente pensou em fazer alguma coisa que falasse sobre como é que começou tudo no planeta Terra. E aí, a partir daí, surgiu, então, a luz como início de tudo. Para você ter uma ideia, a gente vai encaixar a luz, certo? Em quase tudo do nosso cotidiano. A gente vai começar bem atrás, certo? Mas tanto a parte positiva, correta, como até, às vezes até a forma errada de você adotar a luz. Como, por exemplo, em pleno meio-dia, certo? Lá no sertão, né, você está assistindo televisão, a televisão apaga e alguém grita assim, faltou luz, certo? Como, na verdade, a gente está falando de faltou energia elétrica. Mas a ideia não é só essa, é ver por que a luz é importante para o nosso dia a dia, tá? E para começar isso, certo? A gente vai, né, lá atrás. Então, a gente procurou nos documentos o que seria alguma coisa bem importante para dizer sobre a luz. E o documento que a gente encontrou, que faz parte da nossa sociedade judaico-cristã, foi exatamente a Bíblia. Então, lá no Gênesis, a gente vai encontrar a luz como princípio de tudo. Então, diz lá, no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve a luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então, a partir daí, a gente já tem uma ideia de que a luz é o bem e a treva é o mal. Mas a gente vê essa dualidade, que só existe o dia porque existe a treva, só existe a treva porque existe a luz. Vale ressaltar que a gente não está falando da religião, certo? A gente pegou um documento e está avaliando o documento, certo? Então a luz está nesse documento, independentemente de religião que a gente está falando, tá certo? E aí começa então a metáfora da luz. O que seria essa metáfora da luz? A gente percebe a luz sendo utilizada para falar de várias coisas ao mesmo tempo, né? Então essa figura de linguagem, ela vai ser utilizada para a gente falar de outras coisas. Então, por exemplo, lá na Idade Média, quando um cavaleiro ia ser sagrado, ele dizia que ele era sagrado na luz. Por quê? Porque a luz significava o bem, a honra, as virtudes que deveria ter o cavaleiro. E a gente vê também a luz numa outra sintonia, quando a gente fala lá do iluminismo, falando sobre a razão, a luz da razão, ou seja, aonde está a verdade. E aí a gente pode ver também a luz mostrando a verdade na alegoria da caverna de Platão, né? Quando a gente fala dos seres que vivem dentro da caverna e eles só veem as sombras que existem, que são formadas a partir da luz que vinha de fora. E eles não tinham ideia do que tinha lá fora, na verdade. Então, lá fora estava a verdade. E quando alguém consegue sair, ver aquela verdade, primeiro se assusta, depois volta para contar sobre a verdade e ninguém quer acreditar nele. Preferem continuar naquilo que eles imaginavam que era a realidade, né? Então, essa alegoria diz pra gente que a luz é vista sempre como aquilo que é o bem, a verdade absoluta. E você vai para outra coisa mais no dia a dia da gente, como por exemplo, você pega um provérbio que é muito comum no dia da gente, né? Todo mundo deve ter escutado, embora eu fale com meus alunos e às vezes eles não tenham escutado, é impressionante, né? À noite todos os gatos são pardos. É bem provável que seja por isso, certo? Então lá quando eu era criança, né, lá em Barbacena, na verdade em Madureira, no Rio de Janeiro, certo? Esse provérbio para mim era muito comum, à noite todos os gatos são pardos, né?
E aí a gente que trabalha com física tem um ponto bem específico. Eu gosto muito de falar assim, vejo física em todos os lugares. Para mim, tá, que trabalho com física, considero a disciplina mais fácil de ensinar, porque tem muita coisa que eu posso aplicar em sala de aula. Eu posso fazer uma aula experimental agora aqui, com poucas coisas que tem aqui em cima, certo? E eu propago isso de alguma forma. Então, à noite todos os gatos são pardos é um provérbio físico, na verdade. Por quê? Certo? Basicamente, você tem aqui algo, né, que tem algumas coisas ali parecendo, dá para ver que tem uns olhos de gato aqui, certo? Mas que gatos são esses? Certo? Por que eu não consigo identificar os gatos? Porque basicamente o que está faltando, né, é justamente a luz. Ou seja, eu preciso de algo mais para iluminar eles, para que eles reflitam a luz, para que eu identifique de fato que gatos são esses. Tá? Então, o provérbio físico me diz uma coisa interessante. Na ausência da luz, certo? Eu tenho dificuldade de classificar, de ver, certo? De identificar, né, o que de fato eu estou vendo. E isso serve para muitas coisas. Por exemplo, alguém vai comprar um carro e o cara que está vendendo o carro marca para vender o carro à noite. Alguém fala assim, não vai ver o carro à noite não, porque à noite todos os gatos são pardos. Ora, o que tem um carro a ver com gato? É porque à noite você não vai ter dificuldade de encontrar o quê? Alguns problemas que não são visíveis por falta de luz. Então a luz aí, ela é vista como algo que tem que ser visível. Claro, se faltar luz, obviamente você não vai ver nada. Então, certo? Pode dizer que a situação está preta, né? Ou seja, não estou vendo nada, né? Então é muito comum você associar a ideia de preto, tá? A ideia de, eita, me lasquei, certo? A coisa está preta. E uma palestra, anos anteriores, certo? Alguém estava comentando sobre isso, falou assim, mas por que a pessoa fala assim, a coisa está preta? Por que preto? Porque não poderia ser, está difícil, está isso, está aquilo outro. E aí eu levantei a mão e falei assim, olha, isso aí é uma questão física, certo? Não é uma questão de simplesmente a cor preta, cinza, azul, amarelo. A cor preta, na verdade, o preto aí está assim, associado à ideia de falta de possibilidades de você alcançar um caminho, de você visualizar uma saída, certo? E na realidade, quando você vai, certo? Você, no final das contas, tem o quê? Uma luz no fim do túnel, certo? Você tem uma saída. Então, quando a gente diz que a coisa está preta, não está associando ao nome preto, mas sim a ausência de luz. É aquelas trevas que existem lá no Gênesis, certo? Tem um pouco a ver com o que a gente está vendo aqui na parte de a coisa está preta, que para a gente é sempre um problema a ser enfrentado. E eu preciso de alguma iluminação. Essa iluminação não precisa ser necessariamente luz, mas que alguém possa dar uma sugestão, certo? Encaminhar você para uma direção que você possa seguir, certo? Sob uma orientação bem, de forma correta, tá certo? E aí, a gente vem na pergunta assim, o que é luz? O que a gente pode dizer assim? Eu tenho luz, mas o que é luz? Certo? Por que a gente está associando luz sempre? Por que isso nos interessou? Por que isso nos motivou, certo? A formar, certo? Trabalhar junto e trabalhar com a forma de interagir, não só física, como a minha área, como biologia, que é a área dela, tá? Então a gente pode pegar de uma forma bem simples. Luz, eu pego um livro, vou lá, certo? De forma básica, luz ou luz visível, como é fisicamente caracterizada, é uma forma de energia radiante. É o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação de visão. Ora, se é um órgão físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação de visão, então toda luz é visível. Então, luz visível é pleonasmo vicioso, certo? Ou seja, é uma redundância. Se toda luz é o que eu vejo, luz visível tem que ser visível, certo? Então, mas a questão é que alguns autores classificam todo tipo de espectro como luz. Então, ele vai chamar de luz infravermelho, luz ultravioleta, que não é aquilo que de fato a gente vê. Depende muito dos autores especificamente, certo? Mas como é que a gente vai falar e ver a parte de luz? Bom, eu tenho que saber como é que essa luz chega aqui, certo? Como é que eu vejo essa luz de alguma forma, não da forma que a gente está aqui vendo, transformação de energia elétrica em energia luminosa, certo? Mas como é que essa luz de fato chega aqui? Ora, a gente tem uma fonte energética, que a gente vai ter que falar muito dela, porque a luz é o início de tudo, certo? Que gera energia, né, por fusão nuclear, essa energia se propaga e chega até a gente por radiação eletromagnética, certo? Ou seja, ela pode viajar no espaço. Aí já começa a ter um problema. Por quê? Como é que ela viaja no espaço? Como é que essa radiação sai do Sol,
a uma distância gigantesca e chega até a gente. No século XIX, para dizer mais ou menos como é que ela poderia chegar, eu teria que considerar, quem se lembra, do éter. Então, se eu pegasse um livro do final do século XIX, se eu não dissesse que a luz se propagaria pelo éter, eu tiraria 0 numa prova. Hoje a gente sabe que a luz não precisa de nada para se propagar. Ela pode se propagar no vácuo. Mas aí é onde a gente vai entrar com a questão da dualidade onda-partícula, que a gente vai comentar, porque eu tenho que falar de luz, certo? Só para a gente ter uma ideia aqui, lembrar um pouquinho, certo? De todo o espectro que vem, né, da radiação solar, a única parte que de forma faz com que a gente veja alguma coisa é o espectro visível, que é uma faixa de frequência bem pequena, digamos assim, porém não é de forma discreta. Eu não tenho apenas 7 cores do arco-íris, eu tenho infinitas cores, eu tenho infinitas frequências, dentre as quais, certo, pequenos picos bem determinados que vai do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tem livros na Europa que nem o violeta, nem o anil tem, são 6 cores só, porque não precisa classificar, são infinitas. Então não precisa botar 7, mas 7 picos estão bem relevantes, certo? E o que a gente vai se preocupar não é apenas com essa partezinha. Tudo isso aqui é energia, é uma forma de energia radiante. Mas a luz realmente é essa aqui que quando, certo, chega no nosso olho, vai bater aqui na retina, vai ter pulsos, vai ter células fotossensíveis que vai transformar em algo visível, certo? Mas veja que eu estou falando de luz chegar até lá. Para chegar lá, eu tenho que ter alguma coisa aqui muito transparente que faça com que a luz atinja aqui. Isso é um instrumento óptico. Por que é um instrumento óptico? Porque eu corrijo isso com outro instrumento óptico. Então, quem tem problema de miopia, hipermetropia, certo? Não é doente. Simplesmente tem um defeito que eu posso corrigir utilizando outra lente. Mas tem todo o aspecto biológico por trás disso. Isso aqui eu vou dizer assim, é uma das coisas mais espetaculares que existe, né, no ser humano, certo? O olho, tá? É a parte da gente que tem maior número, maior gama de cores. E aí quando eles estavam falando em cores e até mesmo do arco-íris ali, falando sobre o espectro, a gente vê como é que isso é cultural também. E a gente está vendo aqui esse olho que tem uma parte azul, uma parte verde, né, na íris, e ela é chamada de íris exatamente pela deusa egípcia. Daí vem o nome dela, Íris, né, por ser muito bela, muito bonita. E aí me veio uma outra coisa numa dessas aulas que a gente estava dando e um aluno falou, professora, quando que surgiu o azul? E aí eu disse, nunca tinha pensado nisso, nas cores como algo que tivessem surgido. E aí a gente foi pesquisar e viu que, na verdade, o azul ele não era conhecido. Só a partir dos egípcios, que eles usavam o lápis lazuli, foi que começou a aparecer o azul. E aí eu li até há pouco tempo um artigo falando que um filósofo resolveu pensar sobre isso e aí não falou sobre as cores para a filha dele. Nunca falou em azul, teve o cuidado de não falar no azul. E aí quando ela já estava grandinha, ele falou, que cor é o céu? Aí ela olhou para o céu e falou, não sei. E ela não sabia que cor era o céu. Então vejam como é cultural. Para algumas culturas eles fizeram uns testes na África e eles perguntaram que cores seriam essas, o que eles falariam dessas cores. Então o azul seria um verde. E eles até fazem uma divisão, colocaram vários quadradinhos verdes e um azul. E aí tem algum quadrado diferente de outra cor e eles não conseguiram identificar. Então vejam como é cultural o fato da gente conhecer as cores ou identificar as cores, né? E aí, quando a gente fala do olho, a gente tem várias coisas para que esse olho possa ser o receptor externo dos nossos sentidos, né? Então a gente tem receptores externos e o receptor interno, que é o nosso encéfalo. Então o olho, ele tem que ter, como a Amadeu falou, algumas partes que são transparentes para que a luz possa passar e atingir aqui o que seria o filme do nosso olho, a nossa retina. E aqui então vão ter células, e a gente tem 2 tipos básicos de células, que são os cones e os bastonetes. Os cones vão ser de 3 tipos, e aí a gente tem as cores verde, amarelo, verde, vermelho e azul, isso. E os bastonetes, que são exatamente para poder ver a baixa luminosidade. E uma coisa que eu acho fantástica nisso
é exatamente a da púrpura visual, né? Ou seja, a gente entra e aí vem os gatos pardos de novo. A gente entra num cinema, o cinema tá escuro, você vê tudo em cinza, e aí se você vai e tenta ter uma acuidade melhor, você enxerga o caminho, senta, quando acende a luz você fica cego. E aquilo me incomodava. Por que a gente fica cego? Porque a gente acabou de queimar toda a púrpura visual que a gente tinha produzido. E aí vem a necessidade da vitamina A. E a gente sabe que se a gente não tem vitamina A, a gente pode ter uma coisa que a gente chama de cegueira noturna, ou seja, uma baixa visão à noite, exatamente porque a gente não tem a possibilidade de produzir púrpura visual que vem a partir da vitamina A. E o que é interessante, ainda falando do olho, certo? Basicamente, quando a gente tem, quem já estudou lente, viu que você troca a distância focal porque você tem que ter objeto, lente, né, com distância focal, e a imagem é projetada em algum lugar. O problema aqui no olho é que a imagem sempre terá que ser projetada na retina e a lente sempre estará aqui. Então essa distância aqui é fixa, porém a distância do objeto para a lente é móvel. Eu posso olhar para cá, para esse microfone, mas eu posso olhar lá para o fundo da sala. Então eu tenho que corrigir isso de alguma forma. Quem corrige isso para a gente é o cristalino, que é uma lente moldável, né? Que ela se adapta justamente à formação para focar o objeto, né? Formar a imagem na retina. Então isso é uma coisa muito complexa. Esse cristalino ele tem que ser transparente. E quando não é transparente, a gente pode estar tendo catarata. Eu posso trocar esse cristalino, né? Eu faço uma pequena cirurgia e troco esse cristalino. Bom, mas eu tenho que ter tudo transparente e aqui na frente eu tenho que ter uma coisa limpa, certo? E o que vai limpar isso? A pálpebra. Eu fico piscando como se fosse um limpador de para-brisa. Então eu tenho que botar algum tipo de líquido aqui, um certo óleozinho para limpar, e esse líquido escorre por aqui. Por isso que quando a gente está chorando, certo? Você transborda porque esse pequeno orifício não dá vazamento para a quantidade de líquido que tem, certo? E aí todo esse sistema aqui, que é o sistema óptico, tem um diafragma, que a gente chama de pupila, que concentra essa parte, certo? De quantidade de energia, certo? Que passa. Mas isso aqui, certo? É uma parte do que a gente está vendo. Por quê? Porque o que é de fato a luz? Eu tendo aula, né? E aí o professor comentou uma coisa seguinte, olha, pense na luz. A luz é onda, partícula, onda, partícula, onda, partícula, onda, partícula, onda, partícula, num delta T, intervalo de tempo, tão pequeno, tão ínfimo, que você não consegue dizer o que ela é. Na verdade, o que está falando é errado. A luz não é nada ainda até quando eu for fazer um experimento e verificar qual é o comportamento da luz. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com a luz, certo? Sob o ponto de vista corpuscular, por exemplo, estudando o efeito fotoelétrico, eu vou ver a luz como partícula o resto da minha vida. Eu já não veria a luz como onda se ela não sofrer, né, fenômenos ondulatórios, como, por exemplo, a difração. Então, a difração é um fenômeno ondulatório. Se a difração ocorrer com a luz, eu posso considerar a luz naquele momento como, certo, uma onda. Então a dualidade onda-partícula não é algo que existe, não existe, que existe, que não existe, que existe, não existe. É algo que depende do experimento que eu vou fazer, certo? Basicamente é isso que a gente tem que entender como a luz, certo? E aí você volta lá no século XVII, você tem cientistas como, por exemplo, Isaac Newton, tá? Que trabalha a parte corpuscular da luz, Christian Huygens, quase que eu não falo, certo? A parte ondulatória, e tem uma competição entre eles para dizer o que a luz é. Hoje a gente sabe o que ela é, certo? Ela pode ter um comportamento corpuscular e um comportamento ondulatório. O comportamento corpuscular da luz, Einstein explicou em 1905, certo? E vale ressaltar uma coisa interessante. Por quê? Várias coisas que Einstein usou em 1905, certo? Foram pesquisas que foram feitas bem antes, quando não se tinha esse resultado total. E aí cai em cima de uma informação preciosa. Qual é? Ora, se eu faço uma pesquisa, ela não dá resultado imediatamente, não é por isso que ela não serve. É isso que a gente tem que levar em consideração. E aí eu vou citar, certo? Glória pode contar a história, né, do professor Elael, do CBPF, quando a gente faz de ciência.
Por que que a ciência, certo, ela é importante? Aí você tem a história dele, que é bem interessante. Bom, esse pesquisador é um pesquisador extremamente renomado e ele disse que estava dando uma palestra e um dos alunos levantou a mão e disse assim: mas professor, para que serve essa ciência aí que o senhor está falando? Não serve para nada? E ele virou e disse: e você, serve para quê? Aí ele disse: se você perguntar para o seu pai para que você serve, ele vai dizer: para me dar trabalho, preocupação, gasto, não serve para nada. Mas você tem uma grande importância para ele, um grande significado. Assim é a ciência. Ela pode não prestar para nada agora, mas ela tem um grande significado. Ela pode ter uma grande importância. Por quê? Porque a gente sabe que a gente espera que no futuro aquilo seja usado de alguma forma. Então isso foi uma coisa que me ajudou bastante a trabalhar com os adolescentes no clube de ciência, né, falando sobre a ciência. O que é a ciência e para que é a ciência? Exatamente isso. Ela tem um grande significado para a gente. E essa é a ideia do trabalho de Einstein. Ou seja, não chegou Einstein no mesmo dia lá e descobriu que a luz se comporta como partícula. Ele ancorou-se, né? Ele se ancorou em trabalhos anteriores para chegar a esse resultado. Tá certo? Então, para você ter uma ideia em pesquisas, né? Olha só o que acontece aí. Eu peguei algumas coisas que estão em jornais. E eu vou até falar que a gente observa a luz de uma forma até certo ponto errada. Eu vou dar um exemplo posterior. Certo? Então aqui, ó, partícula bate a velocidade da luz em experimento no CERN. Certo? Todo mundo conhece o CERN, né? Acredito que já tenha ouvido falar. O CERN é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, onde está localizado o LHC, o acelerador de partículas, né? Onde em 2012 foi apresentado à sociedade o bóson de Higgs, certo? A gente trabalha, eu sou embaixador do CERN aqui para divulgação científica, a gente trabalha em parceria com o pessoal do CERN em divulgação científica em física de partículas. Não sou físico de partículas, certo? Eu atuo na área de ensino, eu fui físico de matéria condensada, mas abandonei para ir para a área de ensino, certo? E me considero professor, mas a gente trabalha com, certo, divulgação científica em parceria com o pessoal do CERN, tá? Então a gente usa as visitas virtuais do Experimento Atlas, que alguém pode já ter ouvido falar e a gente faz constantemente, mas perceba que a gente entende o que acontece com o aluno, pega o conceito e realmente ele tem noção do que está falando, quando ele olha para uma manchete dessa, partícula bate a velocidade da luz, experimento no CERN, e argumenta de uma forma bem simples, aluno do ensino médio, ele fala assim: está errado, porque viola uma dos postulados da teoria da relatividade, certo? E os outros começaram a rir, mas ele está certo, certo? E depois realmente descobriram que foi uma medida errada do processo que estavam fazendo, certo? E descobriram que de fato, certo, a velocidade da luz ela é limitada à velocidade máxima no vácuo, que é em torno de 300 mil km por segundo, certo? Acima disso, tem algum erro de medida por enquanto. Ah, então não existe? Se existir, eles vão criar uma nova teoria. Por enquanto, não tem teoria para isso, certo? Física ameaça Deus. CERN vê pela primeira vez espectro, né, da luz diante da matéria. Quando você fala de espectro, você fala da divisão de frequências, né, às vezes até dando nome a essas, como por exemplo, verde, vermelho, azul, violeta, ou ondas de rádio, certo? Radiação, raio-x, raios gama. Então, você teve um experimento lá que detectou isso. Isso realmente, certo, leva a história lá do início do universo, da teoria do Big Bang, certo? Que há um conflito, obviamente, com a parte religiosa, certo? Como é que o mundo surgiu? Eu tenho a parte científica, certo? E tenho o modelo religioso também. Mas um não impede necessariamente o outro, só quando a pessoa é muito, digamos assim, fixa naquilo que está pensando. Mas o fato de você ter um pesquisador aqui não o impede de acreditar em Deus, certo? Só que ele tem outra visão de como seria o Deus dele, como seria a ciência. Ou bioluminescência abre novos caminhos na pesquisa científica, certo? Aí você já vai para a área de biologia, ou seja, você vê que a luz ela está realmente constante, né, no nosso dia a dia de várias formas, certo? E agora vou falar de jornalismo científico, por incrível que pareça. A gente tem uma deficiência muito grande, já que a gente não é comum para a gente, certo? Trabalhar com ciência, certo? Você vai em algumas cidades, principalmente no exterior, e você vê muito em shoppings, lojas especializadas em brinquedos científicos. Aqui no Brasil não existe, certo?
Porque, não sei por quê, não querem ou porque não tem demanda. Eu acho que é muito porque não tem demanda, porque se muita gente comprasse, alguém faria uma loja desse tipo. Mas se você chegar em Portugal, na Suíça e outros países, você entra, certo? Você tem um setor só de brinquedos científicos. Eu estou falando de brinquedos científicos para crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que quando começam a brincar aí, ela passa a ver ciência de uma forma diferenciada, certo? Ora, se lá na frente eu vou ser um professor, um físico, um engenheiro, certo? Ou um jornalista, e não tenho esse caminho científico, eu vou ter muita dificuldade se eu não for motivado em algum momento da minha carreira, ou lá no ensino fundamental, ou lá no ensino médio, ou até na universidade, certo? E aí, por exemplo, você pode incorrer numa matéria dessa. Perceba que você tem um nome, um jornal famoso, né, renomado, que põe na matéria que Eike, né, começa a produzir energia solar. Eu sabia que ele era rico, mas não imaginava que era tanto, certo? Pensa aí você ter alguns sóis, certo, né, para vender, certo? Criando alguns universos, com alguns sistemas. Ah, eu sei o que ele quis dizer. Obviamente, eu também sei o que ele quis dizer, mas não disse. Então, quando quem trabalha com ciência não pode pensar que quem vai ler vai entender o que foi dito se não foi dito da forma correta. A gente tem que se preocupar com isso, certo? É o papel do professor, é o papel de quem atua no ensino fundamental, no ensino médio ou na universidade. Eu não posso dar uma coisa implícita se eu estou na formação. Eu tenho que deixar bem explícita, certo? A informação que eu vou dar, certo? E isso é uma coisa que não é comum só disso. Se você pegar, tem inúmeras manchetes do tipo: Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do país. Ou seja, está fazendo ventilador. Porque como é que eu vou produzir energia eólica? Certo? Fazendo vento. Né? Mas como é que eu vou fazer vento? Com ventiladores? Tudo bem que aqueles aerogeradores parecem até um ventilador, mas é o processo ao contrário. Eu pego o vento e transformo em energia elétrica, certo? E não energia elétrica em vento. Mas isso depende muito de quem está na base da informação. Que tipo de informação eu peguei, que tipo de informação, e quem cobra também. Porque será que ninguém viu? Passou pelo redator, pelo editor, por não sei quem, ninguém percebeu que tem uma falha na comunicação, e quem vai ler, certo? Vai perceber de alguma forma. Vou dar outro exemplo. Capa do jornal Diário de Natal, faz uns anos aí, me lembro, acho que começo do século 21, estampado, gigante, escrito assim: energia solar chega ao interior do Rio Grande do Norte. Eu falei, caraca, mano, eram as trevas, né, lá no Gênesis, e agora, né, 2000 anos depois de Jesus, certo? Aí chega a energia solar lá. O pessoal deve estar em festa, assim, deve estar assim, uma alvoroçada danada lá, porque chegou a energia solar. Eu sei o que ele quis dizer. Vocês sabem o que se quis dizer, mas não foi dito, certo? É isso que a gente tem que se preocupar. Como a gente vai passar essa informação para quem está aqui na frente da gente, principalmente quem atua no ensino médio e fundamental, certo? Que é onde você tem que motivar o aluno a querer ingressar na carreira científica. Para você ter uma ideia, eu tenho inúmeras, centenas de alunas, meninas, que são fantásticas em matemática, por exemplo, e por algum motivo elas abandonam a carreira científica e vão para a área de humanas e biomédica, certo? Então talvez não tenha sido motivada desde pequena a querer ingressar na carreira científica. Eu tenho muitos exemplos de meninas e alunas, certo? Que eram muito melhores do que os alunos meninos que ingressaram na carreira científica e hoje são top na carreira científica. Isso quer dizer que elas também seriam top na carreira científica. E aqui na Campus Party você tem alguns eventos, certo? Que justamente trabalham essa motivação para a mulher ingressar na carreira científica, porque é como um país se desenvolve, investindo em ciência e tecnologia. Não é só se formando advogado, certo? E a pessoa, se eu não for advogado, ninguém ganha dinheiro, porque eu vou e peço meu filho para resolver um problema, certo? Para você ter uma ideia, o ministro de Ciência e Tecnologia, faz tempo, não, mas não tanto tempo assim, professor Sérgio Rezende, certo? Ele é físico da Universidade Federal de Pernambuco. Na época ele já dizia, dinheiro para ciência e tecnologia tem, o que não tem é recursos humanos, mão de obra, porque todo ano se formam 100 mil novos bacharéis de direito. Será que eu não consigo tirar 500 aí para entrar na carreira científica? Certo?
Por que eu não posso pegar esse pessoal e investir? Agora falta a gente motivar. E um tema desse, quando você vai para a motivação, certo? Isso demonstra que algum aluno vai querer se interessar, perguntar, e na pior das hipóteses vai dizer assim, ciência e tecnologia eu não quero, mas ele tem que saber que existe, certo? O papel da gente é esse, tá? Aí, seguinte, luz é energia, certo? A gente já tem noção que é, a gente já sabe que é, por vários motivos, a gente vai discutir como ela seria energia, tá? E aí, gente, sempre que a gente vai falar de fotossíntese, eu vou falar bem rápido, porque a Amadeu já falou demais, né? Então, a gente tem pouco tempo. Então, eu vou falar de uma forma bem sintética do que é a coisa mais importante da fotossíntese. Primeiro, a gente só tem a matéria orgânica a partir, ou pelo menos a maior parte da matéria orgânica que a gente tem no nosso planeta, vem exatamente da fotossíntese. E aí, uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos é, por que o nome fotossíntese? Foto, luz, e síntese, construção. Mas por que a planta precisa construir alguma coisa se ela já tem a luz como energia? Porque a gente imagina, a gente, quanto animal, a gente não consegue fazer fotossíntese, então a gente precisa comer para poder transformar isso, juntamente com o oxigênio, em energia, para que eu possa me movimentar. Mas se a planta já recebe energia do sol, para que ela precisa usar essa energia, montar um composto orgânico que é a glicose, para depois quebrar essa energia e quebrar esse composto e ter energia de novo? É simplesmente porque ela não sabe a quantidade de luz que ela vai ter e se ela vai ter todos os dias. Então o que ela faz? Ela transforma essa energia luminosa em energia química, que está nas ligações químicas, e ela pode armazenar isso. A luz a gente não tem como armazenar em algum local, colocar numa caixinha e fechar. Então eu posso armazenar na forma de moléculas orgânicas e depois utilizar aquilo de acordo com a necessidade. Essa é a grande importância da fotossíntese, o fato de permitir a entrada da matéria orgânica no nosso planeta. E aí, é exatamente isso que está dito aí. Através desse processo, a planta fabrica matéria orgânica, energia potencial química a partir do gás carbônico e água. A energia estocada nesses compostos é utilizada mais tarde, alimentando os processos celulares na planta e podem servir como fonte de energia para todas as formas de vida que a gente tem na Terra. Se eu não sou um vegetal, se eu não faço fotossíntese, eu vou então poder comer um animal que come a planta que fez fotossíntese, ou até mesmo eu comer a planta, né? E a partir daí a gente tem a nossa cadeia alimentar. Então um é o produtor, que são as plantas que vão fazer fotossíntese, outro é aquele que vai consumir, o consumidor primário, o consumidor secundário e assim sucessivamente. E aí então a gente pode dizer que a gente obtém a nossa energia a partir da luz. A luz é a energia que move tudo que acontece aqui nesse planeta. E aí a Vaquinha pergunta, é sério? É a luz que move tudo? Então todos os tipos de energia que a gente tem vão começar lá na luz? Então vamos ver se não é. Bom, perceba que a gente está falando que a luz dá origem a tudo, certo? Agora, como a gente vai trabalhar isso, certo? Será que de fato eu posso envolver a luz a tudo que a gente está trabalhando, certo? Vamos ver se a gente consegue, tá? Por exemplo, a energia elétrica através das placas fotovoltaicas. Ora, ela vem da radiação solar sobre placas de silício para transformar isso em energia elétrica. Opa, então é luz sendo transformada em energia elétrica, certo? Energia térmica, eu pego a energia do sol, jogo em aquecedores e eu posso aquecer água, tá? Por exemplo. Então, já são energias que vêm de luz, certo? Energia eólica, não, mas energia eólica é vento. Vento não tem nada a ver com luz. Ora, mas para você ter vento, você tem que ter diferença de pressão, você tem que ter variação de temperatura, você tem que ter calor. Esse calor vem de onde? Obviamente vai vir de uma fonte energética muito grande, o sol, certo? Então 98% da energia que a gente utiliza vem do sol, 2% vem do próprio planeta, tá? Mas quer dizer então que a gente usa basicamente a luz como fonte energética, tá? O álcool, não, mas o álcool é um líquido,
que tem a ver com a luz? Ora, o álcool vem da cana, que faz a fotossíntese, que faz o composto, né, para se alimentar, através da luz. Então, o álcool também é, certo? Uma fonte energética oriunda da luz, certo? E aí você vem para... isso aqui é movimento da água. Eu tenho, né, platores que me transformam, né, queda de água que me transforma em energia elétrica. Água não tem nada a ver com luz. Só que a gente não pode esquecer do ciclo da água. Ou seja, você evapora os lagos, joga lá em cima, né? E quando joga lá em cima, tem todo o ciclo novamente para a água passar por aí, girar as turbinas, gerar eletricidade e você utilizar essa eletricidade. Tira a luz solar, tira a vaporização da água e você não tem mais o ciclo, você não tem mais as hidrelétricas. Que, por sinal, é a maior fonte energética da gente. Falar de energia alternativa aqui é meio complicado. Por quê? Porque o potencial hidrelétrico do Brasil é gigante, é enorme. A Holanda não pode pensar no potencial hidrelétrico. Ela está abaixo do nível do mar, certo? Então, assim, a gente pode investir sim em energia eólica, energia solar, mas com preservação ambiental. Não necessariamente por economia, porque economicamente a hidrelétrica ainda é muito essencial para a gente, certo? É um dos poucos países que se transforma energia elétrica em energia térmica, por exemplo, no chuveiro elétrico, certo? Na maior parte dos países se transforma em energia térmica por meio de aquecimento por gás, por exemplo, tá? É questão de potencial hidrelétrico, tá? Mas aí tem outra possibilidade, o petróleo você tira lá de baixo, certo? Mas aí, como é que você tem a luz? Ora, você tem os fósseis que receberam luz, milhares de anos atrás, tudo bem, mas vem da luz, certo? Então o que a gente tem é luz como sendo, certo? Fundamentalmente, a maior fonte energética que a gente, né, observa. Bom. E aí, né, como é que isso aí pode afetar a gente? E aí vem uma coisa bem interessante, que é o sol, ele vai regular o nosso organismo. Há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, eu trabalhava numa escola como a orientadora do ensino médio e uma professora da universidade veio me pedir para fazer um trabalho lá que fazia exatamente isso. Ele queria saber se os meninos ficando fora da sala de aula, tendo luz solar, né, incidindo neles, se eles teriam uma diferença no dia a dia deles. E aí ela verificou que aqueles alunos que ficavam fora da sala de aula, eles tinham maior agilidade no pensamento, eles conseguiam resolver problemas de forma melhor e eles conseguiam dormir mais facilmente à noite. Então foi um estudo feito comparando duas turmas, uma que ficava dentro da sala de aula, trabalhando então sob a luz artificial, e a outra que trabalhava sob a luz do sol. Então a gente tem o nosso termômetro, ou melhor dizendo, o nosso diômetro, né? Ou seja, dizendo quando é que a gente precisa estar alerta ou não, de acordo com a quantidade de luz que a gente recebe. Por isso que as pessoas que vão para cavernas, elas perdem totalmente a percepção de se é dia, se é noite, se está com fome, se não está. Elas passam às vezes mais de 24 horas acordadas ou mais de 12 horas dormindo, eles perdem a noção. E aí a luz como fonte de vitamina. E aí a gente tem várias coisas que podem ser ditas sobre isso. Eu peguei uma única só, que é a vitamina D. E a vitamina D, ela só é produzida se a gente recebe luz do sol. E ela está muito envolvida com uma outra coisa também. Passa aí, Amadeu, por favor. Que é a coloração da nossa pele. Então, a gente provavelmente surgiu lá na África, na parte equatorial. Então, a gente precisava se proteger do sol. Então, tinha uma grande quantidade de melanina. A partir do momento que o homem começou a ir para outros lugares, a fugir dessa parte equatorial, ele começou a ter vários problemas. Um deles, problema relativo à fertilidade. Por quê? Porque a vitamina D está relacionada também à produção de hormônios sexuais e de óvulo e espermatozoide. Se ele não tem uma incidência grande, porque a cor da pele impedia isso, e nas outras regiões
a quantidade de sol era menor, ele começou a ficar infértil. Então aqueles que nasciam com uma pele mais clara tinham maior capacidade de se reproduzir. E assim a gente tem toda essa gama de cores que a gente vê hoje em dia. Tudo bem que isso também pode trazer alguns outros problemas. Problemas quais, por exemplo, as pessoas que são de pele muito clara, que vivem no Equador ou próximo dele, podem ter problemas em relação a câncer de pele. E a gente precisa, então, utilizar protetor solar. Mas a gente está tão acostumado a ficar em ambientes fechados e a usar protetor solar, que muitas pessoas hoje em dia estão tendo problema em relação à vitamina D. Exatamente pelo fato de não ir para o sol nunca. Então, os pesquisadores estão dizendo agora, olha, pelo menos 10 a 15 minutos sem protetor solar no sol, para que você possa ter uma boa produção de vitamina D. Mas aí é uma coisa interessante. Se eu ficar no sol, eu posso me alimentar, certo? Ou seja, eu poderia, no caso, fazer fotossíntese. Aí eu recordei de um desenho, um anime, né, que é Sidônia. Tá? Alguém aqui deve ter visto, acompanhou, certo? Que na realidade é o quê? Uma grande nave que é um resultado que sobrou do planeta Terra, certo? E aí eles vivem no espaço, né, com um déficit de alimentação muito grande, mas na ficção, certo? Eles obtiveram a possibilidade de fazer a fotossíntese. Em determinados momentos, eles se expõem à luz solar para criar fonte, né, de energia para poder se alimentar, como uma planta, como um vegetal, coisa que não seria hoje, por quê? Porque falta justamente a necessidade. A gente não tem cloroplasto, a gente não tem clorofila, né? A gente não consegue captar a luz do sol para a gente fazer a glicose. Mas é uma ficção, certo? Agora, assim, centenas, milhares de anos na frente, tá? Mas é uma coisa interessante que chamou a atenção e eu fiz questão de assistir a série toda e eu recomendo para quem gosta de anime, certo? Não sei se alguém aqui já assistiu, certo? E aí, por fim, né, a gente tem que lembrar daqueles organismos que são ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo deles é controlada pelo ambiente, né? Então a gente colocou um lagartinho aí que ele só vai ter energia suficiente para o metabolismo dele se ele ficar lá no sol, né? Por isso os répteis costumam ficar no sol para aquecer e aumentar o metabolismo dele. A gente não precisa disso ainda, né? A gente precisa para fazer vitamina D e algumas outras vitaminas que são importantíssimas para a gente. Vale salientar a felicidade que ele tem, né, de estar ali exposto ao sol, coisa que a gente aqui, às vezes, lá no interior, não tem esse costume. Aí, uma coisa que eu fiquei, né, curioso para me lembrar, lá quando eu era, no século passado, adolescente, criança, adolescente, eu ia para a praia, não passava protetor solar, a gente passava óleo de bronzear, certo? Ou seja, você tinha um dispositivo, botava um óleo para ficar mais escuro possível, certo? Tinha gente que passava óleo de avião, para você ter uma ideia, para ficar negão, certo? E o pessoal fazia adesivo solar, que adesivava tatuagem solar, botava um adesivo aqui, certo? Ia para o sol, passava óleo, aí ficava escuro, aí tirava o adesivo, ficava a marca, né, branca aqui. Ou seja, imagine se hoje a gente mantivesse os mesmos costumes do século passado. Em vez de colocar, certo, protetor solar, colocar, né, óleo para bronzear, né, cenoura bronze, por exemplo, né? Então tinha óleo, você passava, ficava todo oleoso, chega a ficar brilhoso no sol. Isso quem as pessoas mais antigas se lembram o que a gente está falando, né? Então, valeu, obrigado aí a atenção de vocês. Espero que a gente tenha, né, dado um interesse para vocês, né, no sentido de mostrar que a física, a biologia, a ciência como um todo, ela pode trabalhar interdisciplinar, porque são coisas interdisciplinares, embora a gente reparta ela quando está trabalhando no ensino médio. Obrigado. Viu? Obrigada, gente. Tem uma pergunta, se alguém quiser fazer, não é obrigado. Agora também vai ficar por aqui, assim, se alguém quiser depois falar com a gente. Olha, Eu fui aluna do IFRN, eu agradeço muito aos professores de lá por me incentivar a entrar na carreira científica. Mas eu tenho uma pequena crítica que você falou sobre as meninas que são muito boas em matemáticas, elas irem para áreas biomédicas. Eu sou da área de biomédica, eu estou na área de neurociências agora e a gente usa muita matemática lá.
Com certeza. É porque eu estou vendendo meu peixe. Entendeu? Eu quero que o pessoal vá para física, para área tecnológica, mas não desmerecendo as demais, muito pelo contrário. Mas a gente sabe quanto a gente perde de potencial, não porque elas não quiseram, é porque não tiveram a oportunidade de saber que existe. Eu acho que é isso. Assim, mas muita gente nem sabe que existe isso. Que existe essa possibilidade de você ingressar na carreira científica, porque talvez não tenha tido lá, próprio no IFRN, certo? Demonstrações de ciência, tecnologia, por isso que a gente criou um clube de ciências agora, para mostrar que existe algo além, né, daqueles objetivos que você vê só em casa. Não dizer que você não iria para lá, porque você pode falar, não, eu quero isso, mas muita gente nem sabe que existe. E eu passei por situações inúmeras, né, na carreira como docente, certo? Trabalho com eletrofisiologia hoje em dia. Aí a gente tem que saber muito dessa parte física, construção de eletrodos e é muito, a biomédicas em si eu vejo como uma área muito interdisciplinar. Às vezes mais do que algumas outras áreas de exatas, porque a gente usa muita coisa que vem de outras áreas. Parabéns. Mas eu tenho que vir no meu porque quem é que vai fazer física aí, gente? Quem é que vai ser professor? Ei, brigadão aí de novo.